Quando um homem se sente atraído por você, tudo parece simples. Ele te busca, ele te quer, ele vai atrás de você. Mas o desejo, mesmo sendo intenso, some com facilidade. O que de fato te define não é a sua imagem física, nem o que você mostra por fora. É a sua essência. Essa é uma postura que você vai aprender hoje. Porque a realidade é esta. Uma mulher pode ser querida e esquecida, mas uma mulher que gera admiração jamais sai da memória de um homem. A atração o movimenta por impulso, a admiração o prende com respeito. E a parte mais difícil é que a maior parte das mulheres nunca passa desse limite. Elas ficam na superfície, pensando que o corpo basta, e não compreendem por que o interesse esfria com o tempo. Mas você não vai fazer parte desse grupo, porque neste vídeo você vai entender qual postura quebra essa lógica, como colocar isso na sua rotina e por que essa escolha não só deixa ele confuso, como o obriga a te enxergar de outro jeito, de um lugar totalmente novo, o lugar da admiração. E se ainda não me conhece, eu sou Jung e a Alma, seu psicólogo e filósofo, e neste canal a gente compartilha dicas práticas e a psicologia poderosa do nosso querido Carl Jung, aplicada ao dia a dia. Por isso, te chamo para curtir e se inscrever agora, para não ficar de fora das novidades. Existe algo que ninguém te fala, mas que você acaba descobrindo por conta própria, mais cedo ou mais tarde. A beleza pode chamar atenção, mas sozinha ela não segura nada. Um homem pode ficar fascinado pelo seu sorriso, pelo seu corpo, pelo seu jeito de se mover. Tudo isso pode passar desejo na hora. Ele pode encher você de elogios e até prometer mundos e fundos logo de cara. Mas se por trás dessa imagem não existir postura, aquilo que parecia fogo vai apagar em poucos dias. A atração física tem prazo de validade. Não porque deixe de ser verdadeira, mas porque não consegue alimentar algo mais profundo. Carl Jung dizia que a alma não se conecta com imagens rasas, e sim com símbolos que ativam algo do inconsciente. E essa é a pura verdade. Seu corpo pode ser a faísca, mas é a sua postura que acende a admiração. Imagine essa cena. Um homem conhece uma mulher extremamente atraente. No começo tudo gira em torno do físico. O olhar dele, o desejo dele, tudo o leva a querer impressioná-la. Ela, percebendo esse interesse, resolve apostar só nessa carta. Mostrar mais, seduzir mais, insistir na aparência como se fosse o centro de tudo. No início, funciona. Mas logo ele começa a perceber que é sempre a mesma coisa, que não existe nada além do óbvio. O interesse cai. Não porque ela deixou de ser bonita, mas porque ele não achou nada que o surpreendesse em um nível mais profundo. Essa é a linha invisível. A atração física prende, mas não sustenta. O que sustenta, o que gera a admiração, é o que faz ele pensar: essa mulher é diferente, e isso não tem relação com o corpo dela, e sim com a postura que ela mostra. E aqui está a diferença essencial. A atração é acionada pelos sentidos, a admiração é ativada na mente. Uma é imediata, a outra dura. Uma pode se perder com o tempo, a outra fica mais forte com os anos. Uma mulher pode ser desejada por muitos, mas admirada por poucos. E sabe por quê? Porque é a postura dela diante da vida, dela mesma e do homem que a observa, que faz essa diferença toda. Deixa eu te dar outro exemplo. Pense naquelas mulheres que, sem precisar ser as mais bonitas do ambiente, conseguem puxar o olhar de todo mundo. Não é o vestido, não é a maquiagem, não é o cabelo, é outra coisa. É o jeito como andam com segurança, como olham nos olhos dos outros, a facilidade com que ocupam espaço sem pedir licença.
Isso é postura. É isso que um símbolo do inconsciente projeta, algo que um homem não consegue simplesmente ignorar, porque a atração física ele até deixa passar, mas a postura o confronta, fazendo ele sentir que não está diante de uma mulher qualquer, e sim de alguém com valor próprio, que não depende de aprovação. Carl Jung explicava que o inconsciente responde ao que representa força e firmeza. Quando um homem percebe que a postura dela reflete confiança, independência e dignidade, sua mente interpreta isso como um sinal de poder, e esse sinal desperta algo além do desejo, desperta admiração. Essa admiração não se ganha com um corpo perfeito ou beleza de capa de revista. Ela se ganha pelo jeito como você anda pelo mundo, carregando suas decisões com a calma da sua presença. Nisso está uma verdade que quase ninguém te conta. Um homem pode sonhar com milhares de mulheres bonitas, mas só se deixa levar pelos pensamentos daquela cuja postura o desarma. É ela que marca, que fica na lembrança, que deixa rastro, porque a atração fala com os olhos, mas a admiração fala com a alma. E a alma não se impressiona pelo que se vê, mas pelo que se sente. Imagine um último cenário. Ele já se envolveu com duas mulheres diferentes na vida. Uma delas era fisicamente deslumbrante, mas com uma postura submissa, insegura, sempre tentando agradar. No começo, ele se sente poderoso ao lado dela, mas logo enjoa. Não encontra desafio, mistério, nada que o inspire. A outra pode não se encaixar no padrão de perfeição, mas tem algo impossível de ignorar. Ela se valoriza, se respeita, e isso aparece em cada gesto. Ela sabe o que merece. Ele, sem entender direito o motivo, começa a sentir que essa mulher é diferente. Ele não só a deseja, ele a admira, e a admiração, diferente da atração física, prende num nível bem mais profundo. Essa é a fronteira invisível que muda tudo. A atração abre a porta, mas sem postura essa porta fecha rápido. Já a postura não só mantém a porta aberta, como transforma o encontro em um espaço onde o homem se sente respeitado, inspirado, com um magnetismo que vai muito além do superficial. Esse é o primeiro passo para despertar admiração. Entender que o seu corpo pode chamar alguém, mas é a sua postura que deixa a marca duradoura. E aí, tudo bem? Vou parar rapidinho para te fazer um pedido. Talvez você já acompanhe esses vídeos há um tempo e ainda não se inscreveu. Tudo bem, sério, mas se esse conteúdo tem valor para você, se ele te ajuda em momentos importantes, se inscreve agora nesse botãozinho vermelho do YouTube. É a melhor forma de me dizer, quero mais disso. Acredita, isso faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui. Agora vamos voltar à mensagem forte que eu queria compartilhar. Existe um poder que não se compra, não se finge e não se improvisa. Um poder que não está na beleza física nem em elogios vazios, mas sim no jeito como você se mostra ao mundo. Sua postura. É ela que traça a linha invisível entre ser vista como atraente e ser vista como admirável. A primeira desperta interesse, a segunda desperta respeito. E aqui vai uma verdade dura. Nenhum homem mantém interesse profundo por uma mulher que ele não respeita. Carl Jung dizia que a mente responde a símbolos, e a postura é um dos símbolos mais fortes que uma pessoa pode transmitir. Quando uma mulher se mantém firme na vida, com segurança, dignidade e clareza sobre o que merece, a presença dela vira um espelho para o inconsciente masculino. Esse espelho mostra que ele não está diante de alguém fácil de moldar, e sim de alguém com um centro sólido. Quero te mostrar isso de forma clara. Imagine essa situação. Uma mulher recebe um comentário ou gesto desrespeitoso. Ela tem duas escolhas: engolir para evitar confusão ou deixar claro, com firmeza, que aquilo não é aceitável. A primeira opção mostra submissão e medo. A segunda coloca ela em outro lugar completamente diferente, o lugar de quem conhece o próprio valor e não abre mão dele. Essa reação, mesmo parecendo pequena, muda para sempre o jeito como o homem enxerga aquela mulher.
Porque a atração pode ser sentida por muitos, mas a admiração só nasce quando a dignidade é percebida. Uma postura que gera respeito não é agressiva nem arrogante. Não precisa gritar nem humilhar ninguém para chamar atenção. É o contrário disso. Ela transmite calma, mas uma calma com peso. Uma calma que diz: eu não preciso da sua aprovação para me sentir valiosa. Estou aqui porque quero, não porque preciso. Bem, isso causa um enorme impacto psicológico, porque o homem acostumado com mulheres que se esforçam para agradar de repente, encontra alguém que não se dobra aos caprichos dele. E esse contraste desconcerta, mexe com o ego dele e, ao mesmo tempo, atrai mais do que ele imaginava. Carl Jung ensinava que o inconsciente masculino se fascina justamente pelo que não consegue controlar com facilidade. E aqui está o segredo. Uma postura que gera respeito não é aquela que tenta manipular, mas sim aquela que se sustenta sozinha. Isso é um símbolo de independência psicológica, e é isso que desperta admiração. Alguns exemplos práticos. Numa conversa, você não sente necessidade de preencher todo o silêncio com palavras. Sua tranquilidade nesses momentos passa segurança. Quando um plano falha, você não faz drama nem insiste, apenas segue sua vida. Isso mostra a ele que nem tudo gira em torno dele. Em momentos de conflito, você não grita nem implora, mantém seus limites com firmeza. Isso mostra seu valor sem precisar hesitar. Cada um desses gestos parece simples, mas juntos formam um símbolo psicológico impossível de ignorar. Essa mulher merece respeito, e a regra é simples. Quando uma mulher se respeita, o homem não tem escolha a não ser admirá-la. E aqui está a parte mais interessante. A postura não depende de circunstâncias externas. Você pode ter o pior dia, o pior comentário, a maior decepção e ainda assim manter sua postura firme. Essa consistência é o que tem mais impacto, porque qualquer pessoa parece confiante quando tudo vai bem. Mas só quem se mantém firme em meio ao caos transmite verdadeira grandeza. Essa grandeza não precisa de enfeites, não precisa ser explicada nem defendida. Ela é sentida, percebida, quase respirada. E o homem, mesmo sem conseguir colocar em palavras, reconhece isso na alma. O que ele sente ali não é só atração, é respeito misturado com admiração. O curioso é que muitas mulheres caem na armadilha de achar que, para ser respeitada, precisam ser duras, indiferentes ou frias. Mas essa postura gera admiração e também distância. O respeito de verdade nasce da consistência, de agir de acordo com seus valores, de não se diminuir por medo, de não trocar sua paz por companhia. Essa constância é o que desarma o homem. Porque diante de uma mulher que se respeita, ele se sente obrigado a estar à altura. Ele não consegue mais fingir superficialidade, precisa responder num nível mais profundo. Carl Jung dizia que todo encontro humano é um encontro com o inconsciente. Quando o inconsciente dele percebe isso com clareza, reconhece como um sinal de poder. E esse reconhecimento gera na mente dele um tipo de respeito que não some fácil. E esse respeito abre as portas para a admiração. Aí está a verdade principal dessa parte. A beleza atrai, mas é a postura que gera respeito. E quando ele sente respeito, a atração vira algo mais profundo, mais duradouro, mais valioso, a admiração. Essa é a frase que muda tudo, a diferença entre ser vista como uma distração passageira ou como uma mulher impossível de esquecer. O desejo é forte, sim, mas também é frágil. Pode acender em segundos e apagar tão rápido quanto começou. O que realmente separa um interesse passageiro de uma admiração profunda não é o quanto você deseja, nem o quanto ele te deseja, e sim o que você demonstra ao mostrar independência emocional. Carl Jung dizia que a mente inconsciente reage mais forte àquilo que não consegue possuir facilmente.
E é aí que está a chave. Uma mulher que não depende emocionalmente de um homem transmite um símbolo que ele não esperava, e isso o desconcerta, atrai e confronta ao mesmo tempo. Imagine essa situação. Ele faz um comentário ofensivo, esperando que você exploda ou se justifique. Mas você escolhe não entrar nessa armadilha. Não reage com choro nem com súplica. Você mantém a calma e mostra no seu silêncio que seu valor não depende do que ele fala. Naquele momento, algo muda na cabeça dele. A reação previsível que ele esperava não vem. E esse vazio atinge ele mais forte do que qualquer discussão. É ali que a admiração nasce, porque ele entende que não tem poder sobre o seu mundo emocional. Outro exemplo. Ele some por alguns dias, talvez testando sua atenção, medindo até onde vai a sua necessidade de tê-lo perto. Em outros momentos, você seria dominada pela ansiedade, escreveria primeiro, perguntaria onde ele está, tentaria contato desesperadamente. Mas não dessa vez. Sua vida segue, sua energia não para, e quando ele volta, não encontra cobrança nem drama. Encontra uma mulher ocupada consigo mesma, que não se sentiu perdida com a ausência dele. Esse gesto simples, mas poderoso, atinge o ego dele e o abala por dentro. O que ele sente não é só atração, é respeito, e respeito gera admiração. A independência emocional é a prova final disso. Mostra que seu amor não vem da carência, e sim da fartura. Você não ama para preencher um vazio, ama porque seu copo já está cheio. Essa diferença muda tudo, porque um homem pode até se sentir lisonjeado com a dependência de alguém, mas só se sente inspirado pela independência. E o que ele nunca vai admitir em voz alta é que, no fundo, o que mais assusta um homem é uma mulher que não precisa da aprovação dele para se sentir valiosa. Esse medo é o que o prende mais do que qualquer estratégia, porque ele não consegue ignorar a força de quem se sustenta sozinha. Carl Jung explicava que o inconsciente masculino busca o tempo todo confirmar seu próprio poder. Quando um homem percebe que não consegue mexer com suas emoções, sua mente interpreta isso como um sinal de força superior. E mesmo que seu ego resista, a alma dele te admira. A independência emocional aparece em pequenos gestos. Você não muda de humor por causa de uma mensagem demorada. Não coloca sua felicidade nas mãos dele, mas no seu próprio centro. Não aceita migalhas de atenção porque sabe que merece mais. Não desmorona na frente dele, aprecia o próprio silêncio. Cada um desses gestos é um lembrete silencioso para ele. Ela não precisa de mim. Ela me escolhe. E é essa lembrança que gera admiração. Imagine o que passa na cabeça dele. Ele conhece muitas mulheres que, ao primeiro sinal de interesse, entregam tudo do seu mundo emocional. Ele sabe como é fácil conseguir validação rápida, atenção constante, amor ansioso. Mas com você não é assim. Com você, ele encontra algo que o intriga, sua capacidade de continuar inteira mesmo quando ele não está por perto. Isso o obriga a evoluir, a se esforçar mais, a te enxergar num outro nível. O que ele sente ali é admiração misturada com desejo, mas não é mais um desejo raso, porque não é só sobre sua aparência. É um desejo alimentado por respeito. E esse tipo de desejo não desaparece com o tempo, ele cria um vínculo real. E aqui está a parte mais forte. Independência emocional não é frieza nem indiferença. É você escolher estar ali, não precisar estar ali. É seu amor ser um presente, não uma obrigação. É você se abrir para a conexão sem se perder nela. E é exatamente isso que desperta ele. Porque enquanto muitas mulheres dão tudo de si para serem escolhidas, você primeiro escolhe sua própria paz e, a partir daí, compartilha ela. Esse gesto, mesmo sem ele conseguir nomear, vira um símbolo no inconsciente dele. A mulher que não se quebra fácil, que não depende, que inspira.
Carl Jung diria que essa mulher representa o arquétipo da rainha, não porque manda nos outros, mas porque se mantém firme sozinha em seu próprio trono. O homem que olha para ela não só a deseja, ele a respeita. E esse respeito vira admiração. É por isso que, além do desejo, o que realmente pesa é o jeito como sua independência emocional confronta o ego dele e o obriga a superá-lo. Você não é a mulher que ele precisa, você é a mulher que ele escolhe. E essa é uma postura que ele jamais vai esquecer. Segurança não é só discurso, não é ficar repetindo para o espelho: eu sou forte, eu sou valiosa, eu sou única, enquanto por dentro você treme esperando aprovação. A segurança verdadeira é um estado que se transmite sem palavras, um símbolo que aparece em cada gesto, um símbolo que nenhum homem consegue ignorar. Carl Jung explicava que o inconsciente humano não responde a frases lógicas, e sim a símbolos que representam algo maior que a própria pessoa. Quando uma mulher incorpora segurança, ela vira um símbolo vivo, e esse símbolo funciona como espelho no inconsciente masculino. Ele confronta o homem com aquilo que ele não enxerga, e isso o obriga a se ver de outro jeito. Imagine isso: um homem entra numa sala cheia de mulheres. Algumas chamam atenção pela beleza, outras pelo riso, outras pelo jeito de falar. Mas tem uma que, sem precisar dizer muito, transmite algo diferente. Ela não compete, não tenta agradar, não exagera, simplesmente é. A presença dela é tranquila, com olhar firme e postura coerente. Ela não precisa provar nada porque já sabe disso por completo. Esse é o símbolo que incomoda. Uma mulher que não precisa provar valor porque já o carrega dentro de si. Nesse momento, o inconsciente dele recebe uma mensagem forte. Ela é diferente. Ela não pensa nisso. Ela sente isso. E esse sentimento vira admiração antes mesmo que ele consiga entender o porquê. E aqui está um detalhe importante. Confiança não é uma pose, um papel decorado. Não é fingir frieza. Não é fingir que nada importa. Não é se fantasiar de durona. Essa máscara pode enganar por um tempo, mas cedo ou tarde fica vazia. A segurança verdadeira aparece em 3 coisas simples, mas poderosas. Você não precisa de aprovação constante para se sentir bem. Você sabe colocar limites sem medo de perder alguém. Você consegue ficar sozinha sem se sentir incompleta. Quando um homem percebe essas 3 coisas, elas mexem com seu inconsciente, porque ele está acostumado com mulheres que se quebram em silêncio, que cedem por medo, que trocam sua paz por companhia. Mas diante de uma mulher segura, sua mente reconhece um símbolo que o ultrapassa: a independência. Carl Jung dizia que o inconsciente busca se completar através da projeção. Quando um homem vê segurança em você, ele projeta ali aquilo que falta nele mesmo. E mesmo que o ego resista, a alma dele admira, porque sua confiança não só atrai, ela transforma. Deixa eu ilustrar com exemplos. Ele tenta te confundir com frases ambíguas, esperando que você fique presa na dúvida. Mas você escolhe a clareza. Não cai na armadilha, não aceita o que não merece, não se envolve com o que não soma. Essa fronteira, longe de afastar, confronta e obriga ele a admitir que não pode brincar com você como faria com qualquer outra pessoa. Outro exemplo: ele testa a distância, esperando que você se desespere, mas você não corre atrás nem enche de mensagens. Você mantém a calma e segue sua vida. Quando ele volta, encontra alguém que não perdeu o próprio centro. Esse símbolo de estabilidade fere e ao mesmo tempo atrai, porque reflete o que ele não esperava encontrar: força. Essa é a diferença entre atração e admiração. A atração responde ao imediato. A admiração responde ao simbólico.
E o simbólico só se ativa quando uma mulher mostra segurança genuína. O mais surpreendente é que segurança não precisa fazer barulho. Na verdade, quanto mais silenciosa, mais forte, porque não é o que você fala, é o que você irradia. E quando você irradia segurança, a mente masculina é obrigada a se elevar. Carl Jung explicaria assim: cada pessoa projeta nos outros aquilo que não reconhece em si mesma. Quando um homem se depara com sua confiança, o inconsciente dele projeta ali algo que falta nele, e nesse processo ele sente admiração, porque não está vendo só a mulher à sua frente, e sim um símbolo, uma certeza que ele mesmo não consegue sustentar. Eis a verdade central. Sua segurança é um espelho que reflete o que ele não pode controlar, um espelho que mostra que seu valor não depende dele. Um espelho que o obriga a escolher. Ou continua pequeno no ego, ou se eleva para estar no seu nível. É esse espelho que gera admiração. Porque um homem pode desejar muitas mulheres, mas só admira aquela que reflete o que ele mesmo busca e ainda não alcançou. E esse espelho é você quando encarna a confiança verdadeira. O que realmente muda a história não é quando um homem se sente atraído por você, mas quando essa atração dá o salto para a admiração. A atração o move por impulso. A admiração o move por respeito. A atração faz ele te procurar. A admiração faz ele se importar com você. A atração o mantém por perto por desejo. A admiração o mantém por perto por escolha própria. E aqui está a diferença essencial. A atração é passageira, a admiração é profunda. Por isso uma mulher pode ser desejada por muitos, mas admirada só por aqueles que reconhecem nela algo que não se compra nem se copia: postura. Imagine essa cena. Ele conhece uma mulher muito atraente. O interesse inicial é forte. Ele busca ela, escreve, tenta impressionar. Mas com o tempo, ao perceber que ela depende da atenção dele para se sentir valiosa, o desejo começa a esfriar. Deixa de parecer desafiadora, deixa de parecer misteriosa, deixa de merecer respeito. O vínculo se desfaz do mesmo jeito que já aconteceu tantas vezes antes. Agora imagine o oposto. Ele conhece uma mulher que, além de atraente, transmite dignidade, segurança e independência. No início, ele a deseja como qualquer outra, mas conforme a conhece melhor, algo mais profundo começa a nascer. Essa postura o desconcerta. Ela não busca agradar, não depende dele, não se desestabiliza. E quanto mais ele observa, mais respeita. Esse respeito vira admiração. E quando um homem admira, ele não está mais diante de uma simples atração. Está diante de uma presença que não consegue ignorar. Carl Jung dizia que a alma busca o que a faz crescer. O desejo pode entreter, mas só a admiração transforma. Quando um homem admira uma mulher, o inconsciente dele entende que está diante de um símbolo de valor que o desafia a se erguer, e isso muda tudo. O reflexo dessa admiração aparece no comportamento dele. Ele deixa de dar desculpas, passa a se esforçar para estar presente. Deixa de brincar com sua atenção. Respeita porque sabe que ela não é infinita. Deixa de oferecer o mínimo, passa a se esforçar para dar o que antes não dava. Ele não te vê mais como opção, e sim como uma mulher insubstituível. É isso que acontece quando sua postura vai além do físico e vira um símbolo na mente dele. Deixa eu te dar outro exemplo. Um homem pode se envolver com várias mulheres sem que nenhuma o marque, mas quando encontra uma mulher cuja postura o desafia, ela fica gravada. Ele pode até passar tempo com outras, se afastar, mas seus pensamentos sempre voltam para ela. Por quê? Porque não era só desejo, era admiração. E a admiração é o que deixa a marca. Essa marca não depende de perfeição física, e sim de sua presença mostrar que seu valor não é negociável. Porque enquanto muitos entregam tudo por necessidade, você entrega a partir de um lugar de plenitude.
Enquanto muitos desmoronam em silêncio, você se mantém calma. Enquanto muitos aceitam menos do que merecem, você define seus limites com clareza. Esse contraste fica gravado profundamente nele. Ela não é como as outras. Além disso, Carl Jung ensinava que os símbolos são eternos na mente. Sua postura, quando firme e constante, se torna um símbolo eterno para ele. Esse símbolo não pode ser apagado, trocado ou esquecido, porque você não deixou sua marca apenas pela aparência, deixou pela essência. E aqui está a verdade. No fim das contas, um homem pode esquecer um corpo, mas nunca esquece uma postura que o fez repensar quem ele é e como age. Por isso, o verdadeiro resultado de despertar admiração não é só capturar o interesse dele, mas elevar o vínculo a um ponto onde ele não consegue mais te tratar como antes. O desejo que ele sente por você é externo. A admiração faz ele te respeitar por dentro. E quando respeito e desejo se juntam, nasce algo que poucos vivem, um vínculo autêntico. Esse vínculo não nasce da necessidade nem do medo de perder, e sim da escolha consciente de estar com alguém que inspira. Uma mulher cuja postura não só atrai, como transforma. Uma mulher que virou símbolo. Esse é o verdadeiro resultado. Da atração passageira à admiração profunda, do superficial ao autêntico, de ser só mais um rosto na vida dele a ser a mulher que a mente dele não consegue apagar. Conclusão. A verdade é essa. Qualquer mulher pode atrair, mas nem toda mulher consegue gerar admiração. A atração é instantânea, superficial e frágil. A admiração é profunda, transformadora e duradoura. Um homem pode desejar muitas, mas só admira aquela que projeta segurança, dignidade e independência, que não se quebra diante do silêncio, que não negocia seu valor, que transmite em cada gesto que sua vida não nasce da necessidade, e sim da escolha. Essa é a mulher que vira símbolo na mente dele, aquela que deixa marca além do tempo e das circunstâncias, que o obriga a se superar, porque ele entende que nunca mais vai conseguir tratá-la como mais uma. Por isso quero que você escreva isso agora mesmo nos comentários, como um selo dessa transformação e uma lembrança do seu valor. Minha postura inspira respeito e admiração. Essa é a frase que transforma o raso em profundo, o passageiro em duradouro, o comum em inesquecível. Porque a beleza pode abrir uma porta, mas é sua postura que faz com que nunca mais fechem essa porta. E se essa mensagem tocou você, te convido a deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. E se sentir no coração vontade de apoiar ainda mais esse espaço, você pode se tornar membro do canal e ter benefícios exclusivos, como respostas prioritárias nos comentários, consultas psicológicas, participação nas decisões sobre os próximos vídeos e um acompanhamento mais próximo durante sua jornada de transformação. Mas não vá embora ainda. Vou deixar 2 vídeos na tela que tenho certeza que você vai gostar. 2 reflexões de valor profundo. Estarei esperando você no próximo que escolher. Como sempre, eu sou Jung e a Alma, seu psicólogo e filósofo. Até a próxima.